E aí, telespectadores, tudo bem com vocês? Poltronas aqui de volta com mais um vídeo, mais um resumo da Fórmula 1. Foi feito nesse domingo aí o Grande Prêmio do México, então, como de costume, nós estamos voltando aqui para falar de tudo que aconteceu na corrida, das melhores partes e etc. Na verdade, dessa vez eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco diferente da que vocês estão acostumados, porque eu acho que antigamente a gente vinha fazendo mais, tipo, resumindo em alguns detalhes, milhares de partes da corrida, e dessa vez eu vou tentar assim focar em um ou dois tópicos, um dos pontos principais que aconteceram, e aí eu falo aqui na frente da câmera. Bom, primeiramente vamos começar com a classificação. Nós tivemos uma situação aí meio interessante, meio polêmica aí. O que aconteceu é que no Q3 todos os carros da ponta já tinham setado aquela primeira volta que eles fazem sempre, tinham ido para os boxes e quando eles voltaram para a pista iam fazer a segunda saída para tentar melhorar o seu tempo e tal, como eles sempre fazem. Aí nessa última volta, quando já estava com a bandeira quadriculada agitada, o Valtteri Bottas acabou batendo na última curva e isso causou uma bandeira amarela nesse local. Então todo mundo que vinha atrás dele teoricamente não conseguiria finalizar a volta, ou seja, até conseguiria, mas eles iam ter que reduzir muito a velocidade e ia comprometer completamente o tempo e tal. A maioria dos carros fez isso, mas o Max Verstappen acabou ignorando completamente essa bandeira amarela. Inclusive depois ele falou até na entrevista que foi de propósito, essa ignorância mesmo. Aí com isso ele acabou conseguindo melhorar o seu tempo e continuou na pole position, porque antes mesmo dessa segunda saída ele já estava na primeira colocação e o Leclerc não conseguiu melhorar o tempo, o Leclerc que vinha logo atrás dele. Só que como ele acabou ignorando essas bandeiras amarelas, os comissários depois da sessão de classificação optaram por dar uma penalização de 3 posições para ele. Alguns fãs não gostaram dessa atitude, tanto que alguns vídeos lá da Fórmula 1 lançados logo depois da sessão de classificação, lá da pole do Leclerc e também da explicação aí por que eles deram essa penalização, sofreram um hate muito grande, o índice de dislike estava muito ruim, mas a gente também tem que ver pelo lado da regra aí que essa punição foi completamente adequada, nem só por questões assim de deixar a competição mais legal, de deixar os pilotos correrem, mas também para a própria segurança dos pilotos. Você imagina se, por exemplo, o Bottas que tinha acabado de bater tivesse saindo do carro dele e aí estivesse andando ali no meio da pista. É por isso que servem as bandeiras amarelas, para o cara que vem atrás ver ali que tem uma situação de perigo, diminuir a velocidade e evitar um acidente. Um piloto é punido para ele aprender a lição e evitar que ele faça o mesmo erro da próxima vez, que podia acabar até bem mal. Passando agora para a hora da largada, nós tivemos muitas enrolações ali entre os carros da frente nesse período. Nessa hora aí todo mundo acabou prejudicando todo mundo. Quem se deu bem na verdade foram as McLaren, que elas estavam um pouco mais atrás, né, e aí ganharam algumas posições lá dos ponteiros. Mas o que foi impressionante, ou seja, nem sei se é tão impressionante hoje em dia, né, é que a FIA não deu penalização para nenhum piloto. Para mim, mais um erro estúpido da FIA aí, não sabendo interpretar direito as regras, nem que eles dessem, sei lá, 2, 5 segundos, alguma coisa, mas, pô, numas disputas assim, mega acirradas, eles acabam dando nada, é complicado. Depois de todas essas confusões, quem acabou se dando mal foi o Verstappen, porque batendo com Hamilton e com Bottas, se não me engano, depois, numa tentativa de ultrapassagem, o pneumático dele acabou estourando, e aí ele, né, perdeu muito tempo e tal, teve que parar no box, fez uma volta inteira com um pneu furado, e aí assim caiu para a 20ª colocação, como ainda era as primeiras voltas da corrida. Os carros estavam muito juntos, obviamente. Lá na frente as posições se mantiveram mais ou menos as mesmas, o Leclerc ainda estava na primeira colocação, seguido do seu companheiro de equipe e do Albon, que fez uma excelente largada e conseguiu chegar aí em terceiro. Agora, depois disso daí, basicamente a única coisa que mudou a ordem dos carros foi o pit stop, como tá sendo assim em muitas corridas. Essas últimas aí, a corrida tá sendo mais decidida nos pits do que na pista mesmo. O Albon e o Leclerc estavam fazendo uma estratégia de 2 paradas. No início eu até pensei que todo mundo ia fazer assim, porque sim, são 70 voltas e achei que os pneumáticos realmente não iam aguentar, mas acabou que o Bottas, Vettel e o Hamilton optaram por fazer uma estratégia diferente, e aí eles pararam somente uma vez, colocando os pneus mais duros na metade da corrida. O Hamilton, que nessa hora estava na segunda colocação, por causa que ele tinha ganhado as posições do Albon e do Leclerc, porque eles já tinham parado, foi também, entre esses carros que estavam fazendo somente uma parada, o primeiro a fazer o pit stop. O que a Mercedes estava provavelmente pensando era naquela estratégia inteligente de parar mais cedo, e aí você tem um pneu bom para fazer voltas rápidas,
e assim o adversário que tá na frente ou atrás, né, dependendo, nesse caso era na frente, né, porque o Vettel era o cara que o Hamilton tava querendo ganhar a posição, ia ficar na pista com o pneumático desgastado e assim o Hamilton ia conseguir tirar bastante tempo do alemão. Por outro lado, a Ferrari parou o Vettel bem mais tarde, apostando aí numa possível ultrapassagem do seu piloto para cima do Hamilton, o que não era uma coisa tão boa devido aí ao fato da gente saber que hoje em dia é muito difícil ultrapassar um carro, mesmo que você esteja com um pneumático muito bom, mas assim, a Ferrari e a Mercedes, que estão praticamente no mesmo nível, esse negócio do ar sujo realmente atrapalha bastante. Então acabou que não deu muito certo. E outra coisa que geralmente também não tem resultados muito eficazes e se provou nessa corrida mais uma vez é esse negócio de parar duas vezes, porque tanto o Leclerc quanto o Albon acabaram não conseguindo tirar a diferença aí. No final de tudo, o Leclerc teve uma parada muito mal lá porque deu problema com o seu pneumático. O Bottas também conseguiu ultrapassar o Monegasco, isso ajudou na ultrapassagem. Enquanto isso, o Hamilton lá na frente também ultrapassou o Sebastian Vettel, porque ele tinha conseguido tirar bastante diferença naquela hora lá que ele estava andando com pneus bons na pista. E no final acabou que os carros da Ferrari, mesmo com os pneumáticos mais novos, acabaram não conseguindo ultrapassar as Mercedes. Então assim, foi mais um fim de semana aí que os alemães acertaram na estratégia e aí não deu muito certo por parte da Ferrari. Isso daí foi absolutamente crucial para o Hamilton, porque ele acabou ganhando o Grande Prêmio do México. Ele podia ter sido campeão nessa etapa, mas precisava de uma diferença de 78 pontos, não me engano. Só que ele conseguiu, acho que 74, a diferença no campeonato agora, que eu digo, tipo, tá de 74 pontos. Agora, o campeonato tá basicamente decidido, né? Porque na próxima etapa, se ele marcar somente 4 pontos, independentemente do resultado do Bottas, o inglês já é campeão do mundo. Ou seja, a única possibilidade de o Bottas ser campeão é dele ganhar essas últimas 3 corridas aí. Ele não pode terminar em segundo colocado em nenhuma delas. E o Hamilton também, ele tem que basicamente, sei lá, abandonar 2 e chegar em sexto ou sétimo numa outra. Ou seja, impossível do finlandês aí ainda ter alguma chance no campeonato. Resultado final do Grande Prêmio do México, então ficou com Hamilton em primeiro lugar, seguido de Vettel, Bottas, Leclerc, Albon, Verstappen, Perez, Ricciardo, Gasly e o Nico Hülkenberg, fechando aí o top 10. Inclusive o Hülkenberg bateu na última curva da última volta, ele estava disputando uma posição com o carro da Toro Rosso, se não me engano devia ser o Daniel Kvyat, e aí o russo nessa hora quis fazer meio que uma tentativa kamikaze de ultrapassagem, jogou o carro assim pra cima do alemão e os dois acabaram se tocando e ele jogou basicamente o piloto da Renault na barreira. Depois disso ele até acabou recebendo uma penalização, né? Porque se isso não acontecesse ele provavelmente ia ganhar aí os pontos do Hülkenberg. E coitado, o alemão lá que não tinha nada a ver ia acabar batendo e quase que abandonou, né? Podia ter sido até pior pra ele. Bom, então isso é tudo por hoje, nós voltamos em breve aí com mais vídeos legais. A Fórmula 1 também, quando tiver aí o Grande Prêmio de Austin, nós vamos fazer aqui mais um resumo. Não se esqueça de se inscrever aí se você ainda não é inscrito, para poder receber notificação dos próximos vídeos que saírem aqui no canal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!